que estão mortos. No livro de J.B. Phillips, O Eco da Verdade, um testemunho de um intérprete, o famoso intérprete do Novo Testamento, conta da reunião que ele teve com C.S. Lewis, o escritor cristão. O notável é que esta reunião ocorreu poucos dias depois da morte de Lewis. Quando Philip partilhou esta experiência com o bispo de uma igreja, este lhe disse que isto acontecia a miúdo. Em 1861, os Estados Unidos estavam à beira de uma crise. Antes do sábado 12 de janeiro, 4 estados do sul haviam separado da União, mas ninguém esperava a guerra. Não foi até 3 meses depois que o presidente Lincoln convocou um exército. Mas Deus conhecia o futuro e advertiu seu povo do que viria. O sábado 12 de janeiro de 1861 era um dia especial para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, de Parkville, Michigan. Se dedicaria o novo edifício da igreja, e vários líderes da denominação estavam presentes, incluindo Jaime e Ellen White. Pela tarde, enquanto ele terminava o seu discurso, Ellen White recebeu uma visão que durou uns 20 minutos. Quando lhe pediram que contasse o que tinha visto, com solenidade ela anunciou que os outros estados se uniriam à separação, que haveria uma guerra terrível. Ela descreveu o tumulto e a cena da batalha e o sofrimento dos prisioneiros doentes e feridos nos hospitais. Ela viu lares afligidos pela perda de esposos, filhos e irmãos. Então, olhando os rostos da congregação, ela fez uma pausa. Há pessoas aqui que perderão filhos nessa guerra. 3 meses depois da visão de Parkville, os primeiros tiros foram disparados, iniciando a agonia da Guerra Civil na América. Mais vidas americanas se perderam que em todas as outras guerras combinadas da América. Como 5 famílias que estiveram presentes naquela tarde em 1861 perderam filhos nessa guerra. Apocalipse 12:17 identifica o testemunho de Jesus como uma das 2 características notáveis que o povo de Deus possui antes da segunda vinda de Cristo. Que é o testemunho de Jesus? Em Apocalipse 19, João cita do anjo dizendo que o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Em Apocalipse 1, João explica o que ele escreve como profeta. É uma mensagem proveniente de Deus através do anjo de Jesus Cristo. Por isso, as palavras de um profeta são chamadas o testemunho de Jesus, porque elas provêm de Jesus e não do profeta. Um exemplo extraordinário desse processo através de Ellen White pode ser visto na precoce experiência da igreja de Washington, Nova Hampshire. Foi aqui em 1844 que Guilherme Farnsworth declarou a sua intenção de guardar o 7º dia, o sábado, e uma congregação que guardava o sábado foi estabelecida na comunidade. Mas durante os seguintes anos, alguns do grupo começaram a perder sua fé. O mesmo Guilherme Farnsworth voltou a usar tabaco, e outros membros de maior idade tornaram-se céticos e críticos. Isso estava desanimando muitos jovens da igreja. Algo urgente era necessário para restaurar a unidade e a fé da igreja. Justamente antes do Natal de 1867, os Whites e H. N. Andrews foram à visita a Washington. Ao chegar à tardinha de sexta-feira, eles ficaram na confortável casa de Cyrus Farnsworth, aqui em Millen Pond. Na segunda-feira pela manhã, Ellen White deu um discurso no qual se dirigiu diretamente aos que se encontravam presentes. As suas palavras foram tão diretas e significativas para todos que era evidente que Deus lhes havia revelado suas vidas. No grupo estava o jovem de 19 anos, Eugênio Farnsworth, um dos 22 filhos de Guilherme Farnsworth. Ele sabia algo que ninguém sabia, que seu pai estava usando novamente o tabaco. Se ela é uma mensageira de Deus, pensou consigo mesmo, ela terá que saber do meu pai. Logo a senhora White dirigiu-se a Guilherme e disse-lhe que havia visto na visão que era um escravo de tabaco e que estava tentando enganar a todos dizendo que já havia abandonado o vício.
Eugênio Farnsworth reconheceu que estava presenciando o dom profético em ação. Depois que Helena terminou de falar, todos os presentes testemunharam a favor das verdades reveladas a ela. Com arrependimento, dedicaram de novo as suas vidas a Deus. 18 jovens também se entregaram a Cristo. Mais tarde, 9 dos 18 chegaram a ser obreiros da igreja, e entre eles estava Eugênio Farnsworth. Ele serviu como evangelista e administrador da igreja nos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e Inglaterra. Por que Deus enviou sua mensageira a essa igreja? Por que Deus otorgou o testemunho de Jesus e o Espírito de profecia a seu povo remanescente? A resposta às duas perguntas é a mesma. A explicação do Velho Testamento se encontra em 2 Crônicas 36:15. Porque Deus se compadece do seu povo. O Novo Testamento o explica ainda mais claro em Efésios 4:12 e 13. Deus chama alguns a ser profetas para o aperfeiçoamento do povo de Deus, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Helena Goldwhite, esposa, mãe, escritora e mensageira de Deus. Escolhida apesar de ser a mais fraca entre os fracos, chegou a ser uma forte torre para um povo chamado por Deus nos últimos dias da história deste mundo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia.